Então, eu me chamo Leila, sou mãe de trigêmeos por FIV, e hoje eu vim contar um pouco da minha história com a infertilidade que durou 18 anos. Desde muito jovem, eu sempre desejei ser mãe, até para suprir, de certa forma, uma ausência que eu tive na infância com a perda dos meus pais. Após um exame que foi feito 4 anos já que eu estava tentante, que foi a esterossalpingografia, foi detectado que eu tinha ali várias questões a serem tratadas no meu aparelho reprodutor, cirurgicamente, mas que não eram dadas garantias. Era um sentimento de inutilidade muito grande quando você recebe um diagnóstico como esse, e uma tristeza muito profunda, porque é como se o seu sonho estivesse sendo enterrado naquele momento do diagnóstico. E eu lembro que eu tive muito medo de ser abandonada pelo meu parceiro, devido à minha ferida do abandono que eu tinha da infância. Mas ele segurou na minha mão e disse que não ia pular fora, que ia estar comigo. E aquilo me deu muita segurança e muita força, e eu vi que eu tinha escolhido a pessoa certa para passar por aquela experiência comigo. 6 anos já haviam se passado, 2 da cirurgia, e a gente não conseguia engravidar. E foi aí que pela primeira vez fizemos um espermograma. Com o exame em mãos, né, a gente começou a ver que o problema era muito maior, não era somente em mim, porque o exame de espermograma dele estava completamente alterado. E ali nós passamos uma batalha, pulando de urologista em urologista, tentando achar respostas e alguém que nos desse alguma esperança. E todos eles eram unânimes em dizer que não tinha o que se fazer se não pedir a Deus e só. E aí, nessa hora, né, a gente já muito triste, já muito debilitado de todo aquele tempo, de toda aquela situação, nós nos agarramos mais do que nunca, né, a Deus. E foi o que nós fizemos, nós sempre pedíamos a Deus. E aí, mais 9 anos já tinham se passado, até que o desespero começou a bater mais forte na nossa porta. E aí a gente começou a se questionar: será que a gente vai conseguir? Será que seremos pais um dia? Nessa época, minha carroça totalmente vazia, muito barulhenta. Na verdade, eu estava muito vazia de mim mesma. E eu abria muito o meu campo. Eu abria muito o meu campo vibracional para as pessoas. Acabava, de certa forma, falando para um e para outro sobre a situação que nós estávamos vivendo. E aquilo começou a atrair muita crítica, muita maldade, né? Muito julgamento. Nós começamos a ser alvo de piadas, de zombarias, de chacotas, de amigos e familiares. As pessoas, inclusive, assim, eu lembro que a gente começou a ter um isolamento social, porque as pessoas iam casando, iam tendo seus filhos, e o convívio ia mudando. Então, aquele convívio de festa de aniversário infantil, nós já não éramos mais convidados. E aquilo foi nos isolando cada vez mais e nos entristecendo. Eu lembro que, com relação aos comentários maldosos, né, nós ouvíamos de tudo. Então, assim, que a gente precisava viajar mais, que a gente precisava parar, né, tirar isso da cabeça, que uma hora engravidava, que eu acredito que seja uma coisa que também perturbe muito, né, a cabeça da tentante, isso de relaxa que uma hora engravida. Mas uma das coisas que diziam muito para mim, que me magoava profundamente, é que eu não tinha fé, que por conta de eu não ter fé, eu não engravidava. E aquilo me machucava muito, porque eu sabia da minha comunhão com Deus, e eu tinha consciência que não era a falta de fé que estava impedindo de eu engravidar. À medida que o tempo ia seguindo, nós também começamos a nos isolar. Então as pessoas nos isolavam e nós começamos a nos isolar também. Porque chegou uma hora que estava tão doído, estava tão machucado, que
criar uma couraça de proteção e se afastar, nos afastar dessas pessoas, de certa forma, né, era algo que nos protegia porque assim as pessoas elas não conseguiam ver a dor que nós tínhamos de não conseguir gerar, né? Na verdade, algumas pessoas achavam que isso era algo supérfluo, porque elas sempre olhavam para nós com a ótica delas. Então, de repente, eram mulheres que não eram felizes com a maternidade, ou eram mulheres que para elas a maternidade não era importante. Então, elas sempre nos julgavam com a ótica delas e não viam que ali estava machucando mais ainda quem já estava super machucado. O mundo, né, eu digo que assim, parece que o mundo todo resolveu engravidar. Então, à medida que o tempo vai avançando e que você vai esgotando todas as suas possibilidades, todo mundo ao seu redor parece que engravida, menos você. E saber de uma gravidez, né, de uma amiga ou de um familiar, aquilo começava a me gerar um desconforto muito grande, uma inquietação. Porque eu olhava aquela situação acontecendo, que era algo que eu tanto queria que acontecesse na minha vida e não acontecia. E eu ia muito para a esfera também do julgamento. Então eu julgava que aquela pessoa não era merecedora, porque eu já estava muito mais tempo que ela na fila, como se ela estivesse tirando a minha vez. Lógico que não é bem assim que funciona, porque aquela mulher ela teve aquele filho e aquele filho teve aquela mãe porque era necessário, eles precisavam viver aquela experiência juntos, mas eu não tinha essa consciência e eu julgava. Então eu dizia que ela não merecia porque ela já era mãe, ou não merecia porque o casamento dela não era bom, ou não merecia porque ela não era boa para o filho que ela já tinha. E eu ia totalmente para esse campo da crítica, da culpa, né? Porque no final eu me sentia muito culpada, me punia muito por eu não conseguir, e eu não conseguia agir. No polo da vitimização, que era onde eu me encontrava, eu não conseguia agir, eu não conseguia ver nada, senão sofrimento. Controle, né? Altamente controladora, eu queria controlar o mundo, mas no final de tudo eu não perdi as esperanças, então eu tinha uma esperança muito grande que uma hora eu conseguiria engravidar. E os meses passavam e todos os meses eu estava ali na farmácia, comprando exame, fazendo beta, porque eu queria muito ver aquelas duas listrinhas, né? Então eu fazia um exame que dava negativo e eu queria comprar o outro para ter certeza. Então, assim, não importava o diagnóstico, né, meu, dele, não importava. A certeza de que eu seria a mãe era tão grande que mesmo com tudo mostrando que não era possível, eu estava ali confiante de que todo mês era possível sim. E aí, com 9 anos, né, ao fim desses 9 anos, eu escuto pela primeira vez a palavra fertilização e uma clínica de reprodução. Então, nós fomos direcionados para uma clínica. Quando chegamos na clínica, a gente viu que era um mundo super paralelo ao nosso, surreal, né? As condições de pagamento, os valores eram superiores ao que nós tínhamos de ganhos financeiros. E eu lembro que assim, a gente se jogou na FIV com tudo que nós tínhamos e que nós não tínhamos. Então eu peguei empréstimo bancário, pegamos empréstimo com familiares, tudo que eu tinha de direito na empresa, eu pedi antecipado, 10º, férias, trabalhava de segunda a segunda, ralando muito, porque eu trabalhava comissionário, então eu trabalhava além das minhas forças para conseguir suprir aquela demanda nova. E finais de semana eu fazia tudo que era de bico que vocês possam imaginar para gerar mais renda. E aí, finalmente, né, nós conseguimos o valor para custear o tratamento, com muita alegria. Foi muito satisfatório olhar para nossa conta e ver que nós tínhamos o valor. E aí eu pensei, pronto, agora está resolvido, né? Agora a gente vai engravidar. É só pagar e vamos estar grávidos. Esse era o meu pensamento, né? E aí se passaram 1, 2, 3 tratamentos e todos negativos. E aquilo foi devastador, porque nós não esperávamos por aquilo. Nós realmente acreditávamos que era ter o dinheiro, pagar e acabou.
E quando a gente via que a FIV não estava funcionando para nós, aquilo foi nos gerando um desespero muito grande. Porque o que estava faltando, né? A pergunta era essa. E aí eu continuava amargurada, endividada, com novos procedimentos, novas cirurgias, cada vez mais orcaholic, porque eu precisava me reafirmar no meu trabalho, porque aquilo me gerava uma sensação de utilidade, e cada vez mais ali preocupada com gerar renda, vestia uma capa que não me pertencia, que era, eu digo que é a capa da Mulher Maravilha, né? Aonde eu ficava ali buscando colocar máscara de oxigênio em todo mundo ao meu redor, familiares, colegas de trabalho, amigos, e eu esquecia que eu tinha que colocar primeiro a minha máscara. Então eu não estava bem emocionalmente, totalmente debilitada, desgastada, e o emocional começou a adoecer. No que o emocional começou a adoecer, eu continuava não engravidando, debilitada, deprimida, eu continuava sem entender o que a vida estava me convidando a olhar, né? E na verdade ela estava me convidando a olhar o meu passado. A, a depressão e a infertilidade nada mais eram do que chamados para que eu voltasse no tempo, regredisse e buscasse ressignificar tudo aquilo que eu passei. E na verdade eu vestia aquela capa de que estava tudo bem. E na verdade não estava, né? 3 anos depois da última TEC, que foi negativa, isso já no ano de 2018, eu começo a me preparar para a quarta FIV. E naquela preparação toda, eu não tinha recursos, eu ainda estava bancando os gastos, né, dos procedimentos anteriores. E aí eu começo a pedir muito a Deus, assim, um direcionamento, que Ele me mostrasse, né, o que fazer. E aí entramos na justiça para recuperar a FGTS, vendemos um imóvel que nós tínhamos para uma parte nos ajudar com os custos do novo tratamento, vendemos carro. Então todos os recursos que nós tínhamos financeiros, né, nós fomos atrás para custear esse sonho, porque realmente desistir não estava nos nossos planos. E aí no que eu fui cada vez mais pedindo a Deus orientação, eis que surge, né? Eu digo assim que foi um clamor que eu fiz muito grande a Deus, e eis que surge uma luz no fim do túnel. Essa luz no fim do túnel, ela tem nome e sobrenome, Gabi Lacerda. A Gabi, para mim, assim, é minha mentora de vida. Ela é ex-tentante, escritora metafísica, e ela tem um trabalho belíssimo, né, de despertar espiritual para as mulheres que estão buscando essa maternidade aqui nesse plano, né, terreno. E aí eu passei a me conectar com ela e cada vez mais aprofundar nos estudos metafísicos e cada vez mais perceber o sentido que aquilo tudo trazia para a minha vida. Então eu lembro que eu cheguei a ter mais de 250 livros, né, de temas relevantes, de temas que eu absorvia, e de que cada vez que eu absorvia, mais fome, mais sede eu tinha daquele conhecimento, porque realmente fez muito sentido para a minha vida como um todo, não só para a fertilidade, né, mas para a minha vida profissional, para a minha vida, meu relacionamento a dois, para a minha relação com os meus parentes e familiares. E comecei a consumir cursos, estive em workshop, estive em retiro espiritual, me conectei com mulheres, né, todas mulheres maravilhosas que eu vou levar para a minha vida, são amigas de alma, né, amigas de jornada, mulheres com pensamentos, sentimentos e emoções afins, né, a mim, com o mesmo desejo de maternar e de despertar espiritualmente para a infertilidade. E aí eu passo a ressignificar tudo que eu passei, voltei no passado, tentei entender o que tinha acontecido com a minha criança, reconheci que fui uma criança altamente ferida,
Percebi também, né, que a infertilidade foi um grande presente que eu tive da vida, para que eu tivesse através dela essa oportunidade, senão eu não teria tido. E aí, tudo preparado, tudo pronto, e aí eu senti no coração de cancelar aquela FIV naquele ciclo, naquele ano. Passamos para o ano seguinte, e no ano seguinte mudei de médico novamente, senti no coração, aprendi a ouvir meu corpo, né? Aprendi a ouvir meu coração. E finalmente fiz a TEC, né, maravilhosa, passei 15 dias de repouso em casa, foi tudo perfeito. E aí, para minha surpresa, eu tive um negativo. Mesmo com todo esse trabalho, toda essa ressignificação, trabalhando crenças limitantes e tudo mais, tive um negativo. Quis tender, né, para o lado do negativismo, para o lado da vitimização, mas já era tarde demais, eu já tinha acessado lugares muito grandiosos, né? Eu já tinha ido muito profundamente em mim mesma, internamente, e eu não me permitia mais ficar muito tempo naquele polo. E aí eu esperei o luto passar, né? O negativo, ele é um luto, e depois, vida que segue. E ali já estava preparando tudo de novo, com o mesmo ritmo, com os mesmos sentimentos de que estava tudo certo, estava tudo bem, né? Partimos para o ano de 2020, para a quinta FIV. E aí, eis que surge uma pandemia. A pandemia estoura. Eu lembro que, assim, eu estava vivendo um dilema financeiro muito grande e profissional durante a pandemia. Tava tudo uma bagunça, mas internamente a minha conexão comigo mesma, a minha conexão com o meu Deus, o meu divino, e a minha conexão com os meus filhos no berço da criação estavam perfeitos. E eu segui o fluxo da corrente, fiz a minha TEC. Um final de semana antes de fazer essa TEC, né, viajei, foi uma viagem linda, de pura conexão com a natureza, com Deus, comigo mesma, com meu esposo. Passei a receber todos os sinais de que estava tudo certo, de que estava tudo bem, e partimos para o dia da TEC. Eu não sei explicar para vocês qual que era a magia que tinha na clínica, mas era possível sentir um campo invisível de amor que envolvia todos. E ali eu só agradecia por existir aquela clínica, agradecia por existir aqueles médicos, por existir o procedimento, que através desse procedimento eu iria realizar o meu sonho. Fui chamada para a sala de transferência, o Fernando não entrou, eu acredito que tenha sido providencial, porque provavelmente se ele entra, pode ali ter tido algum conflito com relação ao número de embriões transferidos, né? E eu falo que assim, eu precisava engravidar de três. Três almas disseram sim ao meu chamado e tinham que vir os três. Então foi providencial eu ter entrado sozinha, porque ali eu pude escolher sem interferência alguma de opiniões. Durante o repouso de 15 dias, né, eu fiquei 15 dias em casa de repouso, me conectando, fazendo artesanato, aprendi a fazer sapatinhos de crochê, nunca fiz crochê na vida, fiz 3 sapatinhos, um verde, 2 na cor lilás, tudo me trazia o número 3. Quando eu fiz a viagem no final de semana antes da TEC, eu tive umas experiências sobrenaturais nessa viagem. Veio para mim muito forte Nossa Senhora de Fátima. E aí depois eu descobri a história dela, né, dos 3 pastorinhos. Lá tinham 3 velas, eu acendi as 3 velas. Então, assim, tudo tinha o número 3. E quando eu fiz a ultrassom, que descobri que eram 3 bebês, eu me surpreendi não por serem os 3 bebês, mas por eu ter passado por toda essa experiência, porque eu já sabia no meu íntimo que eram os 3 bebês. O dia de fazer o beta foi um dia maravilhoso, porque assim, quando eu peguei aquele resultado, passou um filme na minha cabeça, eu me desconectei por alguns minutos do meu corpo, com certeza, porque eu não sentia minha respiração, eu não sentia nada, não sentia corpo. Passou um filme de 18 anos que eu chorei, que eu me angustiei, que eu vivi a incerteza, que eu vivi a solidão, que eu vivi o medo de não ser mãe nessa vida.
E foi um momento que com certeza eu vou levar para minha memória de outras vidas. É o momento que eu chamei meu esposo, o momento que nos abraçamos, que choramos juntos, lembrando de quantas vezes choramos juntos pelos negativos. E assim, a minha gravidez foi uma bênção do Senhor, foi super saudável, fui contra todas as probabilidades, não me conectava com nada que me trazia qualquer medo, qualquer receio de que algo pudesse acontecer de ruim. E o meu trio nasceu lindo, maravilhoso, trouxe muita luz, trouxe muita cor para a minha vida. E assim, eu só posso dizer que para vocês que ser mãe assim foi o maior presente que a vida poderia me dar. Ter passado por esse processo, ter aprendido tudo que eu aprendi, ter curado tudo que eu curei, eu vejo o quão valeu a pena cada lágrima, o quão valeu a pena cada grito que eu dei de desespero, a cada humilhação que eu senti, porque hoje assim eu sou uma mãe infinitamente melhor do que eu poderia ter sido se eu fosse se eu tivesse engravidado em qualquer outra época. E eu venci a infertilidade, e eu sei que se eu venci a infertilidade, eu posso vencer qualquer outro obstáculo, né? Porque a vida é isso. A gente, enquanto eu estiver aqui vivendo, vão ter diversos obstáculos. E para você, mulher, casal, homem, que está vivendo essa infertilidade, se ela chegou para você, chama ela, senta ao lado dela, observa o que ela quer te mostrar, porque a vida é isso, ela traz esses desafios, ela traz esses chamados para a gente revisitar áreas da nossa vida, revisitar dores, ressignificar todas elas, e sempre buscar se melhorar para acolher esses bebês, porque são bebês muito especiais, são os bebês da nova era que nós chamamos. E assim, eu te garanto que não tem nada, nada nesse mundo, de forma externa, que possa te impedir de viver esse sonho, que não você mesma. Então, busca aprender, tenta entender o que essa infertilidade quer te mostrar, porque eu te garanto que, assim, nada do que você está passando agora, nada, 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 se compara quando você tem o seu bebê nos braços e parece que você apaga tudo que você viveu de ruim, tá bom? Então é isso, eu te desejo muita paz, conta comigo para o que der e vier, e eu espero ter sido útil para você, né, em tentar resumir meus 18 anos em poucos minutos, tá bom? É isso, até mais.